Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Olá pessoal, este é o programa A Terceira Margem do Rio e à minha direita está Lucas Iglesias, à minha frente Edson Nunes e à minha esquerda Tiago Arraes, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves. O assunto de hoje é exclusivismo. Tiago, o que você tem a dizer a respeito de exclusivismo? Começa que a introdução dele é boa, né? Muito com a minha boa, direita, a minha esquerda, o que é isso pro ouvinte? Então o Lucas é o favorecido e a gente tá lascado Não, desse lado aqui. Não, foi muito bom. Ele falou assim, não deixa... Para o ouvinte de casa poder imaginar, né? Você falou, deixa... A gente jamais vai fazer Mas o disso... ouvinte tá só em casa, ele não pode estar no carro também. Ou onde ele quiser. Não, mas ele vai pode estar imaginar... na academia, Ele vai imaginar na o que tá acontecendo padaria, aqui. na congregação, onde ele quiser estar, Não, ele na poderá congregação estar. não dá pra ele ouvir e assistir ao mesmo Podcast, tempo. claro. Muito bem. Então vamos ao Tiago, programa. o que você tem a dizer Então, você- a respeito de exclusivismo? Você se considera uma pessoa exclusivista? Esse é o pior início de programa de todos, na verdade. Eu achei que o Mas meu que tinha seja sido esse, muito. né? O Léo não foi nada exclusivo na sua introdução, mas muito bem. Exclusivismo. Obviamente, vamos começar de fora do texto para dentro do texto, talvez esse. Os outros a gente começou sempre dentro do texto, que foi algo bom. Então, para variar, de fora do texto. Exclusivismo é algo que não deveria ser uma característica do cristianismo, mas com os tempos, com os séculos que se passaram, se tornou algo que, se não fosse central, pelo menos coaparece com comunidades cristãs, com religiões e tudo mais. Qualquer religião baseada na Bíblia. Exatamente. Mas- Ou vezes não baseada Então, na Bíblia. Aí que tá talvez a primeira Então coisa. você mandou pra mim e agora tá pegando de Mandei, volta. tô pegando de volta. Tô pegando de Tá volta. bom, não pega de volta. Tô pegando tá de bom. volta, porque na verdade é o seguinte, eu acho que o lance a questão do exclusivismo, já que a gente pensa que a gente fosse partir do texto, né? Partir Não, do vamos texto começar de fora e a gente vamos vai pro começar texto de pra gente fora. se acalmar. É o que eu chamo a síndrome Jockey Club. Síndrome Jockey Club é que só é legal fazer parte do Jockey Club porque o acesso é restrito. É a síndrome sala VIP. Só é legal estar na sala VIP porque os outros não têm acesso. Eu acho que o exclusivismo, ele é algo É o iPhone inerente. de R$3.000, que só quem tem R$3.000, que é exclusivo pra ter o iPhone 8. No caso no Brasil tem um pouco isso também de você querer pagar caro, porque isso nivela de alguma maneira. Então não é só no o contexto valor. religioso, é em geral na Não, sociedade. isso é da sociedade de maneira geral. E isso acaba... Porque quando a gente fala assim, no cristianismo aparece muito, pode parecer que é por causa de alguma coisa que esteja na Bíblia. Sim. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano. Certo. A gente é exclusivista. A gente tem uma piada que o Woody Allen, num filme de Woody Allen, ele começou assim... acho que tem tudo a ver com a essência do exclusivismo. Que um cara tava no deserto, achou uma lâmpada, esfregou a lâmpada, apareceu o gênio da lâmpada, aí o gênio falou, não, eu sou um gênio diferente, você tem um pedido apenas, e qualquer coisa que você me pedir, eu tenho que dar pro seu vizinho em dobro. Aí o cara pensou, pô, mas tem que dar em dobro mesmo, meu vizinho? Eu falei, qualquer coisa que você pedir, eu vou dar em dobro pro seu vizinho. Aí ele pensou, no final assim, tá bom, corta a minha mão. Então... Então esse é o ser humano. Você quer algo que seja seu. Você não quer que o outro tenha o que você tem. Eu podia ter pensado em várias finais pra essa história, mas isso eu realmente não tinha antecipado. Tá aí, mas é bem a essência do ser humano, porque você quer se sentir especial. A necessidade do ser humano se sentir especial em contrapartida aos outros seres humanos e baseado naquilo que eu tenho. Muito bem, então exclusivismo, um fenômeno social, humano, não só religioso. Na Bíblia, onde é que a gente encontra esse fenômeno? Ele aparece, talvez, ao a gente examinar outros conceitos, como eleição, e gera algum tipo de exclusividade. Então, como que na Bíblia a gente pode encontrar algo semelhante a esse fenômeno que o Léo mencionou, que é algo humano, social, presente no mundo ocidental? Será que existe algo semelhante na Bíblia? Como que a gente poderia discutir isso?
Ele olhou pra você, Lucas. Então tá, eu começo e você... Não. O contexto... Você, não. O contexto de eleição na Bíblia aparece nitidamente, de novo, em Abraão, né? Em Abraão, Deus escolhe Abraão com um propósito especial. O texto fala, né? Para ser uma bênção para todos aqueles que entrassem em contato com ele, tal. A ideia do eleito na Bíblia é bem interessante porque não tem nada a ver com alguém com privilégios especiais por ser melhor do que o outro. A ideia da eleição na Bíblia é assim: Abraão é você e não o outro. Por quê? É você por causa do outro. Então, a eleição na Bíblia, você é escolhido por causa do outro. Essa é a eleição. Você não é escolhido baseado em você. Não, você não tem méritos. Você é escolhido porque você é escolhido para servir. Você é escolhido para o outro. Você é escolhido para trabalhar para o outro. O que você ganha é mais... A bênção que você recebe é para abençoar os outros. No caso de Abraão, uma repetição da palavra, inclusive, indica a orientação, na verdade. Exatamente. Eu vou te abençoar para você ser bênção, na verdade. Muito bom. A bênção dele é a bênção pro outro, né? A bênção que ele recebe... Não é uma bênção Agora é diferente. incrível a capacidade, né, que o ser humano tem de, com esse aparatus mental da exclusividade, torcer o texto, né? Porque Abraão é usado por comunidades religiosas ao redor do mundo como exemplo de privilégio, como exemplo do lance do exclusivismo. Eu te escolhi porque você... Teologia da prosperidade, na verdade. Você vai ser abençoado se você acreditar. Na verdade, o que a gente normalmente... Sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. A bênção, normalmente, se a gente for falar a gente falou de eleição e a gente daí falou de bênção. A bênção, hoje em dia, é uma palavra que está completamente desprovida de significado, na verdade, no cristianismo do significado original, né? Não, sim, mas hoje em dia, pelo uso da palavra bênção, completamente desprovido de significado original, foi colocado um novo significado, que é exatamente em oposição ao que o Lucas acabou de dizer, que no caso a bênção é um fim e não um meio, na verdade. Se eu peço uma bênção para Deus, a bênção termina em mim, com prosperidade, com, seja ela bênçãos materiais, familiares, cura, na verdade. A bênção naturalmente acaba em mim. Só que, obviamente, a primeira vez que a palavra bênção é usada na Bíblia é onde? É em Gênesis 12 mesmo? Gênesis capítulo 1. Não. É Gênesis 1 e 2. Exatamente. E se a gente for analisar pelo menos a primeira instância da palavra bênção, o que ela significa dentro do texto bíblico? Fazendo, obviamente, uma crítica ao significado. É a dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, na verdade, potencializando aquilo que ele abençoa para viver e ser aquilo que ele foi criado para ser. Gerar. Agora, voltando para Abraão, na questão da bênção, é interessante que Deus promete para Abraão 3 bênçãos, né? Ele vai fazer um nome para Abraão, ele vai dar descendência para Abraão, ele vai dar terra para Abraão. Né? Abraão morre sem nome, ele morre sem descendência, só com Isaac lá, não tinha a galera toda que foi prometida, né? As estrelas do céu, o pó da terra. E ele morre sem terra. Antes dele morrer, morre Sara, e Sara morre, ele não tem nem onde enterrar. Ele chega a ver os netos dele, certo? Jacó e Esaú, pelas genealogias, quando o Abraão morre, Jacó já tinha 15 anos de idade. Mas o argumento é que, obviamente, não chega nem perto da promessa. Né? Não chega perto da promessa. Ele vê algo. E Hebreus 11 mesmo vai dizer isso. No final do capítulo, todo mundo fala de Hebreus 11, dos heróis da fé, se apaixona pela fé, isso, tal. Aí no final, né, o autor do livro de Hebreus mata todo mundo. Todos estes morreram sem alcançar a promessa. Eles são os heróis. Algo que talvez alguns ouvintes nem saibam, mas assim, um jargão que existe muito em alguns meios cristãos, pelo menos no Brasil, é que se Deus te prometeu algo, você não vai morrer antes de Deus te dar a promessa, porque Deus não é mentiroso. Existe essa lógica de que se Deus te prometeu alguma coisa, você não vai morrer. Você não tem perigo de morte. E Hebreus 11 é o oposto. E Hebreus 11 é o oposto. Todos morreram sem receber. Então, mas o que é interessante é que a bênção que Abraão vê, ele não vê. E a bênção que Deus diz que vai dar para ele não é bem uma bênção quando você lê o relato, né? Você vai para Gênesis 15, Deus fala, eu vou te dar uma descendência enorme, incontável, mas eles vão ser escravos no Egito. Eu vou dar a terra para você, mas só daqui a 400 anos, quando se encher a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, a bênção que Abraão vai receber, ele só vai receber depois que Deus tiver esgotado, de uma certa maneira, as tentativas de salvar um povo, que são os cananitas. Ou seja, enquanto eles têm chance, você vai ficar aqui peregrinando. Ou seja, o eleito ele fica sofrendo. Então, é uma bênção legal, né? Você vai ficar aqui sem terra, sua mulher vai morrer, você não tem onde enterrar e tal. Vai pagar caríssimo no terreno. Vai pagar caríssimo no terreno para enterrar Sara e tal. Mas beleza, você vai ficar aqui. Aí eu vou te dar filho também. Mas dá um e depois manda
manda sacrificar em Gênesis 22, né? E o outro vai embora. E o outro vai embora, é mandado embora pela Sara e tal. Ou seja, é uma situação bem interessante, né? O eleito, quando a gente vai para Gênesis 22, a gente percebe que a bênção que Abraão vai receber, a maior de todas, é Isaac. Ele fala, no descendente vão ser benditas todas as nações da terra, em Gênesis 22. Ou seja, a promessa do sacrifício surge ali com Abraão. Ou seja, a eleição tem a ver com a bênção que ele vai receber, mas não é ele. Mas não vai é alcançar. o filho dele. É o filho dele. Ou seja, a bênção maior não é você, é o outro, e o outro que vai abençoar os outros. Né? Então é sempre deslocando esse lance. O bonito, acho que na Bíblia existem vários, hoje em dia, conceitos que estão com significados mudados. Obviamente o Léo mencionou o de fé, por exemplo, em Hebreus 11, que é exatamente o oposto da promessa, na verdade. A promessa é que ninguém alcançou. Hoje em dia a gente fala, não, se Deus te deu a promessa, você vai alcançar. Exatamente o oposto do que a Bíblia está dizendo. É assustador, né? Porque tá tão claro. Não. É assustador. Algumas coisas são tão claras, mas é que essa capacidade do ser humano de impor o seu conceito, o seu pré-conceito, a sua visão de mundo ao texto, é um negócio que e não ao pode usar a Bíblia achando jamais. que é a Bíblia, que acaba sendo contrário ao próprio texto bíblico. Não, e bênção, mais uma vez, outro texto que a gente fala que a bênção é que Deus vai te dar. Na Bíblia, a bênção não se trata apenas de você, mas é algo que talvez você nem alcance, mas é através de você para outros. Não se trata de você, na exato. verdade. Não é não se trata apenas. Não se trata de você. E dentro dessas, obviamente, e você nota que, obviamente, bênção, promessa, oração, nunca são coisas que terminam dentro do indivíduo apenas, mas são coisas que a gente falou transcendem o isso indivíduo. no outro programa, que a gente estava falando do profeta, a figura do profeta, apenas recapitulando, para você que não ouviu, se você não ouviu, já vá ouvir também esse programa também, que a oração, que está, a palavra oração, que está intrinsecamente relacionada com o primeiro aparecimento da palavra profeta, também é o momento que aparece a palavra oração, essa oração não é em favor próprio. Porque o grande problema do exclusivismo é que, e isso é uma coisa também importante, precisa ser dita, muitas vezes a maneira que a gente faz religião, a maneira que a gente faz teologia, a gente constrói um aparatos que nos dê condições para determinar quem está dentro, quem está fora. Seja baseado numa teologia, seja baseado num comportamento, seja em que nos baseamos, mas toda vez... Tem um sociólogo chamado Norbert Elias, né? Escreveu um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, né? A Vanessa... Eu cortei o Léo, né? Por isso não, tá ótimo. É que no outro programa todo mundo falou, mas agora que a gente todo mundo ficou quietinho. Mas tá ótimo. O Léo agora tava subindo no cume da boca. E eu foi interrompido. Mas o Norbert Elias, nesse livro, Os Estabelecidos e Outsiders, ele estuda uma comunidade bem pequena e tal, uma análise antropológica, sociológica, e ele percebe o seguinte, de várias formas, você sempre vai criar círculos para colocar pessoas e tirar pessoas. Então, você tinha uma fábrica, uma cidade que tudo girava em torno daquela fábrica. Todo mundo tinha o mesmo tipo de casa, todo mundo tinha os mesmos móveis, o mesmo tipo de carro e tal, tudo igual. Mesmo salário e tal, papá. Aí como é que os caras começaram a se dividir? Quem tinha chegado antes e quem tinha chegado depois. Então quem tava lá mais tempo tinha mais direitos ou tinha uma... No imaginário. Tinha alguma coisa mais exclusiva do que quem tinha chegado Inevitavelmente depois. Inevitavelmente você vai dividir, você vai criar essas divisões. E isso... aí você pega a parábola da vinha, né, dos trabalhadores da vinha de Jesus. Ele quebra com isso totalmente. Esse talvez seja o exemplo mais... que tenha mais a ver com esse que você citou. Mas toda essa questão de separação. Não, mas eu já estou trabalhando desde 6 horas da manhã. Não, mas eu já estou trabalhando desde as 9. Eu já estou trabalhando desde o meio-dia. Estou trabalhando desde as 3 da tarde. Não, o cara que trabalhou 5 minutos vai receber a mesma coisa. A gente transforma a mensagem que é inclusiva numa mensagem exclusiva. Então, quem que vai ser abençoado por Abraão? Todas as nações da terra. Todas. Não é uma ou outra, são todas. E quem tiver com ele vai ser abençoado e quem tiver contra ele vai ser amaldiçoado. Mas, ou seja, todas vão ser. A gente vai para Jericó, talvez o primeiro exemplo mais clássico, assim. Aí você tem Raabe. Antes tem Caleb. Tem Caleb que era o quenezeu, né? O quenezito, que era de Canaã. Ele sai de Canaã e se integra ao povo, vira príncipe da tribo de Judá, que é uma história fantástica. Ninguém questiona se Caleb é judeu ou israelita ou não. Mas ele não é. Não é. Ele era cananita. E ele é um dos dois que traz um bom relato ainda, né? Então, ele não é, mas é. Por quê? Porque a mensagem de Israel era uma mensagem inclusivista. E
E aí a ideia a eleição como um sinônimo de graça. Sim. Porque não é o mérito daquele que trabalhou desde manhã. Não, mas eu escolho porque você vai ser uma bênção pro outro. É graça. O que é vira um graça. paradigma com o Novo Testamento, depois de toda a teologia de Paulo com relação aos gentios, na verdade, daquele Sim. Pedro mesmo Que tinha é a mesa triste, dele separada. Que é triste, não havia necessidade de Paulo fazer toda essa teologia, porque o Antigo Testamento todo já É só uma inclusivista. recapitulação daquilo que ele É já uma deveria entender. recapitulação, ele vai tentar resgatar algo que Exato. nunca deveria ter se perdido. A época do Segundo Templo é uma época mais confusa, né? Você tinha mudanças de casta, de grupos, vamos dizer assim. Então, o cara era fariseu, podia se tornar saduceu, o cara tal, papapá. Mas eles eram todos meio dentro do mesmo esquema. Agora, os fariseus, eles desenvolviam mecanismos de pregação. Eles pregavam. Eles faziam proselitismo, os fariseus. Eles traziam gente de fora. Mas dentro do farisaísmo, você tinha uma disputa, né? São as chamadas 12 escolas famosas, blá blá blá, Hileu e Shammai e tal, que todo mundo já ouviu falar. Blá, blá, blá. Shammai dizia que não podia trazer ninguém de fora e tal. E Hileu dizia que tinha que trazer todo mundo, blá blá blá, aquele negócio todo, aquela disputa. Mas os fariseus, eles eram proselitistas. Tá? O problema não é o proselitismo de Paulo, de trazer gentil. Não é essa a discussão. A discussão é o que o gentil vai fazer para estar aqui dentro. Que ele pode entrar, todo mundo está sabendo que ele pode entrar. Isso daí não é o problema das discussões. Mas qual é a porta de entrada, no caso? O problema é, ele entrou, ele está aqui dentro, ok, não vamos discutir isso, mas o que ele tem que fazer para permanecer aqui dentro? A briga é essa. Ah, quer trazer, traz quem você quiser, mas é o seguinte... Como é que eles vão vir? Como é que vai ser esse caminho? Esse é o processo. E aí, aceitação. você vai colocar essa exclusividade, né? Porque nós somos judeus. Então eles têm que ter um negócio diferente do que nós Mesmo temos. Dentro já tem paredes. no Exatamente. caso, né? Aí você vai ter os conflitos em Sempre. todas as comunidades. Ou Sempre. seja, Não eu acho que a Bíblia é bem lúcida na hora de apresentar isso, obviamente. É um dos Agora- testemunhos do porquê a Bíblia é significante de alguma maneira, na verdade. Ela não isola esses episódios dentro do relato bíblico. Pedro se sentou junto com os judeus, Paulo olhou a situação e falou, meu amigo, o cristianismo, revelação bíblica, aquilo que é Israel é uma mesa só, não é duas mesas. Então, obviamente, a gente vê, acho que as reverberações de todos esses traumas do Segundo Templo, de todas as misconcepções que aconteceram no Antigo Israel, aparecendo logo no começo da igreja cristã, no com Novo Testamento. certeza. Porque é o do ser humano. E aí, eu estava dentro desse exemplo, dessa necessidade da gente separar e da gente criar um aparato teológico, ou seja, comportamental, dos que estão incluídos, dos que estão excluídos. E o que talvez seja um indício mais forte, quando a gente vai descrever os salvos, e a gente vai fazer esse tipo de teologia, a gente vai criar esse tipo de aparatos, é sempre muito curioso, falta essa boa dose de autodesconfiança, porque os salvos e o céu sempre se parecem muito comigo e com o que eu gosto. Então, isso, no mínimo, isso deveria... a música do... sei lá, quando a gente leva pro discussão da música, a gente não precisa entrar nisso agora. Mas a música do céu sempre é parecida com aquilo que eu já gosto. Entendeu? Os salvos, eles comem o tipo de coisa que eu como. Entendeu? Sempre é muito egocêntrico, é sempre muito baseado em mim. E uma coisa que eu gosto muito, até tem uma música sua, esse conceito muito bem elaborado. Sua, ele Thiago. apontou pro Thiago, isso. Apontei pro Thiago, eu ia É que citar você o nome dele. você só empurrou um copo na minha direção, então não sei se você tá falando comigo ou com o Que copo. é assim, nós queremos nos sentir especiais baseado no que nós temos e baseado no que nós somos. Mas a Bíblia faz exatamente o contrário. A religião bíblica, ela diz que nós somos especiais, não baseado no que nós temos, nós somos ou nós fazemos, mas baseado no que Cristo fez por nós, baseado no que Deus faz por nós, na busca dele. A nossa valorização, só que isso pra gente não tem graça. Por que não tem graça? Porque a gente quer se sentir especial baseado no que a gente faz. Pra mim, Porque acho isso que... a gente controla. Porque isso a gente controla. E o outro, a gente não controla. E muito importante dentro desse contexto, só terminando o raciocínio aqui rapidinho, dentro de um mundo em que há estabelecido versus excluídos, na história da palavra de Deus, Deus se levanta em favor do excluído. Uhum. Sempre. Não importa quem seja o opressor, muitas vezes até o próprio povo dele, que é o caso do livro de Isaías principalmente, quando há opressor, Deus é contra o opressor. Deus se levanta sempre em favor dos oprimidos. E isso é uma coisa que a gente precisa lembrar muito, principalmente quando a gente olha o contexto religioso no Brasil, em que hoje a nação evangélica, entre aspas, é poderosa, está ganhando poder político, etc, etc, etc. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar opressor, porque a partir do momento que a gente se torna opressor, na medida em que nós nos tornamos opressores, uns dos outros ou dos excluídos, sejam eles imaginários ou não, e muitas vezes, a capacidade do ser humano é tão incrível que às vezes a gente está oprimindo
se sentindo como se estivesse sendo perseguido. Ao dizer que estamos sendo perseguidos, estamos oprimindo os grupos que talvez nem estejam perseguindo a gente. A capacidade humana. A capacidade humana de inventar e de contar a história de uma maneira que seja agradável para mim, ela é absolutamente assustadora e estarrecedora, mas na medida que nós somos opressores, que somos repressores, que somos exclusivistas, que estamos excluindo, Deus vai se levantar contra nós que estamos fazendo isso, porque essa é a ação divina durante toda a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, como Jesus Cristo quando veio e viveu obviamente entre a nós. história, qualquer leitura superficial da história bíblica, e quando eu digo história bíblica, eu digo como a história se apresenta para o leitor, nota de quem é Israel, na verdade, para ser eleito. O que é Israel? Na verdade, menor entre todas essas... Quem era Israel? Não existe nada, que daí a gente volta no chamado profético, mais ou menos, em todas essas relações. Não é nada, entendeu? Só que mesmo dentro de Abraão, da história de Abraão, a gente vê de alguma maneira Sara oprimindo o menor e Deus aparecendo pessoalmente para aquele que é oprimido. E a dentro do primeira próprio pessoa- eleito. Cara, dentro da história do próprio eleito, na verdade, que é um paradigma depois pro próprio Êxodo, entendeu? O Egito se torna Sara de alguma maneira que quer oprimir o filho de Deus de alguma maneira e tudo mais. Mas enfim, de alguma maneira a Bíblia apresenta certos conceitos, voltando à maneira como a gente começou, na verdade, eleição, promessa, fé, oração a gente entrou, na verdade, que não são coisas necessárias. Acho que o maior princípio que a gente pode deixar aqui para o ouvinte, obviamente, é que essas coisas, promessa, fé, eleição, Bênção. oração, bênção, não são coisas que terminam no ser humano, mas que transcendem ele, são dadas para o outro. Oração mesmo, Jesus, quando ele, naquele episódio no Evangelho de Mateus, que ele vira as mesas, o templo virou uma bagunça, ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. E eu estava dando aula outro dia sobre isso com meus alunos, eu perguntei para eles, em seguida, o que Jesus faz? Ele ensina a oração do Pai Nosso. Aí todo mundo, a oração do Pai Nosso. Eu falei, não é isso que acontece. Faz sentido, na verdade, a gente pensar, poxa, agora Jesus vai ensinar todo mundo a orar. Mas não é isso que acontece. O que acontece é aparecem coxos, cegos, e ele começa a curar as pessoas. Se a gente tivesse só esse texto dentro da Bíblia sobre oração, o que é oração, na verdade? É a cura do outro, é a ajuda do outro. Não é algo que termina em você, mas vai pro outro. Que é a mesma coisa quando... Isso é que a gente é tão assustador que a gente esquece, isso que a gente não, que isso que a gente está falando aqui é o mais básico de bíblico que existe, mas não é o que se relaciona com o cristianismo. Tanto cristãos não relacionam isso com o cristianismo, como os não cristãos não relacionam isso com o cristianismo. Que é a mesma que você citou, mesmo caso quando os discípulos de João foram questionar Jesus, és tu mesmo? A prova de que ele era o Messias, a prova que Jesus apresenta, não que ele precisasse se defender, mas a prova que ele apresenta que ele era o Messias, era justamente a inclusão dos excluídos. É interessante lá Citando o texto de Isaías. em 2 Reis, Obrigado, no capítulo 7, no capítulo 6 e 7, né? O texto não está falando necessariamente desse contexto, mas é interessante quando você pensa nesse contexto, à luz desse texto aqui. A cidade está cercada pelo exército sírio, Ben-Hadad está cercando, e daí no capítulo 7, 4 leprosos estão fora da cidade, e esses 4 leprosos, excluídos da sociedade, eles decidem ir para o exército sírio, e chegando lá, o exército tinha fugido, porque ouviram um barulho de como se fosse o exército egípcio chegando, e eles começam a comer e pensam, poxa, o que nós fazemos aqui não é certo. E eles voltam e trazem as boas novas para uma cidade... excluídos não se sentem à vontade em excluir. Exatamente. É demais. E eles trazem as boas novas para uma cidade na pretensa segurança, né? Sim. E o que eles estavam fazendo dentro da cidade? Comendo a carne dos filhos. Sim. Mas não vamos sair, porque aqui nós estamos seguros. Agora, Nossa, muito para forte terminar, isso. nos últimos minutos, vamos deixar um tópico que poderia virar, obviamente, um tema em si mesmo de um programa, mas só pra gente deixar terminar esse programa assim com um sentimento quase ruim, na verdade, porque a gente já falou muita coisa que pra mudar o paradigma, talvez acho que o ouvinte nem entenda a magnitude do problema. Entende quando olha pra si. Entende quando olha pra Talvez, si. mas eu espero que entenda, porque acho que a gente explicou muitas coisas legais Você que a tá gente sendo também... exclusivista agora. Eu tô sendo exclusivista. Exclusivista. Eu espero que o ouvinte entenda, porque a gente ainda também tá descobrindo de alguma maneira a magnitude desse problema. Então eu me incluo dentro do Eu negócio. acho que Mas olha, o que eu ia falar é o seguinte, falamos de bênção, falamos de exclusivismo, falamos de promessa, falamos de fé, falamos de oração, mas item que a gente ainda não falou, que também não é algo que acaba em você mesmo e transcende, que a gente não mencionou, é a questão da identidade, na verdade. Que é um tópico que a gente bate
dependendo do contexto em que você se encontra denominacional, na verdade, mas a ênfase na identidade, a grande pergunta é, essa identidade que é promovida, ela termina apenas com você, naquilo que você é, daquilo que você faz, ou ela transcende também? E como que a Bíblia apresenta a questão de identidade? Em João 10, Jesus fala, né? Existem ovelhas que não são desse aprisco e a mim me convém chamá-las e elas vão ouvir minha voz, reconhecer minha voz e seremos um só rebanho, um só pastor. Peraí, isso aonde? João 10. João 10, tá certo. João 10, o bom pastor. Não, eu Então, vi assim. primeiro que não tem paredes, né? Exato. É aquele que ouve e reconhece a minha voz, porque nós seremos, num dia, um só rebanho, um só pastor. Essa é a ideia. Que a história de algum Além do aprisco. Desculpa. Não, vai, Não, pode falar. Edson. Tô ouvindo só, tá legal. Não, eu vou esperar. Não, sério, pode falar. Não, então... Quanta humildade. Algum dos dois. O Antigo Testamento tem várias histórias quebrando paradigmas, né? Infelizmente as pessoas não gostam de ler tanto, mas Ruth é uma quebra de paradigma. Total, né? Moabita. Moabita, segundo a tradição judaica, uma princesa Moabita descendente de Balaque, né? Que é Foi. aquele que chama Só pra Balaão melhorar, e né? tal, só pra melhorar. E ela entra no povo e ela aceita o Deus Só de lembrando, Israel. ouvinte, Balaque é o rei que mandou... Que chama Balaão Balaão pra pra fazer a o povo de profecia Israel. contra... Depois Aí não deu certo, e depois levou mandou as mulheres pra prostitutas, dentro dos rituais arraiais. e tal. Aí você tem Caleb, que é um cananita, entrando em Canaã. Não, só na genealogia de Jesus você tem Raabe, você tem Raabe, você tem... Sem mencionar mulher que Seba. Cirofenícia. No cânon da Bíblia Hebraica, obviamente, na sequência de livros da Bíblia Hebraica, você encontra o livro de Salmos, Jó, Provérbios, na verdade, Sim. Jó entre os dois. Jó não é um israelita. Com muitos não israelitas ali e tal. Ou seja, a Bíblia é o tempo todo inclusiva, né? Inclusivista, abraça as pessoas e obviamente, abraça de acordo com o desejo delas de entrarem, e a identidade delas é uma só, né? Elas escutam a voz, né? Elas têm o temor do Senhor, vamos dizer assim. E a gente tem essa tendência nefasta, essa palavra é forte, mas é essa mesmo, nefasta de sempre separar as coisas, né? O nosso discurso muitas vezes é inclusivo, mas a nossa prática muitas vezes é exclusiva. E para mudar esse paradigma, a única maneira é a gente trabalhar em nós mesmos. Não adianta trabalhar no outro. Um dos textos mais novos da Terceira Margem, falando sobre a imitação de Deus, de que a nossa imagem é a imitação de Deus, também trata exatamente disso. Que no final, aquilo que deveria nos fazer mais como Deus, que no caso se dá pela humanidade, se dá pelo outro. Proteger a imagem de Deus. É a no maior próximo, identidade, né, que a gente poderia ter, na verdade. A imagem de Deus, aquilo que nos caracteriza como filhos de Deus, a gente corta. Na verdade, quando a gente deixa de imitar ele dentro da inclusividade. O Heschel fala exatamente isso, né? Que todo homicídio, na verdade, é um deicídio, né? Que quando você mata alguém, você está matando a imagem de Deus. Então, obviamente que tem os aspectos aí de diferença e tal, mas se você é imagem e semelhança de Deus, você não pode fazer ao outro que também é imagem e semelhança de Deus o mal, né? Você não é exclusivo, né? Ao proteger a imagem de Deus no outro, eu projeto a imagem de Deus em mim, né? Exatamente, exatamente. E ao você excluir, você está excluindo a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Mesmo... A possibilidade de restaurar a imagem e semelhança de Deus no outro. No outro, exatamente. No outro. Porque terminou em você, na verdade. A bola acabou em você. Uma pena. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um programa que tenha servido para reflexão de vocês, com certeza para nós foi muito útil que possamos buscar de fato em nós toda a raiz do exclusivismo, extinguir toda a raiz do exclusivismo, porque quando a gente quer extinguir no outro, a gente também já está sendo exclusivista. Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Apresentação: Edson Nunes Júnior, Lucas Iglesias, Leonardo Gonçalves, Felipe Valente, Tiago Arraes. Trilha sonora: Gabriel Iglesias. Sonorização: Jeter Miguel
e Matheus Benhur. Produção Marcelo Matos.